Esse estilo vai ficar marcado no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que conta a história do Quaresma, né, que era um funcionário público de baixo escalão, morava no subúrbio do Rio de Janeiro e que era mega nacionalista. Ele era, na verdade, o que a gente chama de ufanista, essa é a palavra. É aquele que acredita cegamente na superioridade do seu povo, do seu país. Ele acreditava em todas as crenças que o romantismo fundou, de que o Brasil tinha as terras mais belas, as terras mais férteis, o povo mais trabalhador, mais aguerrido, mais valente, e ele mergulha numa empreitada em direção a isso e vai se arrependendo amargamente. Sua obra que merece destaque é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ela foi escrita em 1911, nos folhetins, e representa uma das mais importantes do movimento pré-modernista. Lembrando que folhetim era aquela partezinha lá do final do jornal que publicava o romance parte a parte, capítulo a capítulo, diariamente, para que o público pudesse ir acompanhando à medida que o autor ia escrevendo. Então, permitia, inclusive, uma certa interação em alguns casos. O narrador aparece em terceira pessoa, né? O narrador onisciente, de certa forma, apresenta a linguagem coloquial, como quase toda a obra do Lima Barreto, e se trata de uma crítica à sociedade urbana e também às organizações camponesas da época. Ele, na verdade, não vai criticar o homem do campo, como fez, por exemplo, Monteiro Lobato, com seu Jeca Tatu. O Lima Barreto vai denunciar as mazelas que o homem do campo enfrenta para conseguir sobreviver da terra. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, então, pode ser dividido em 3 partes. O subúrbio, o campo e a república. São partes literais do livro, né? São momentos específicos da narrativa ambientados em um determinado espaço dentro do estado do Rio de Janeiro. Começando aí pelo subúrbio, a gente tem uma descrição de São Cristóvão como a marca desse subúrbio da época, a população que ali habitava, né? Aquela relação de um certo comportamento snob com relação aos mais pobres e mais humildes, ao mesmo tempo uma população tanto quanto rude, que não tinha a fineza dos homens da corte, mas que tentava se aproximar. É a realidade dos militares, dos servidores públicos, dos funcionários públicos de pequeno e médio escalão, que criavam uma espécie de casta de indivíduos que tinham graves preconceitos com a própria cultura brasileira. Até hoje a gente vê resquício dessa denúncia que o Lima Barreto faz, né? Uma classe média que não gosta do seu povo, uma classe média que cria diferenças de raça apenas para se sentir superior. Denúncias que a gente vai encontrar ainda hoje, por exemplo, na obra do sociólogo Gessé Souza, que escreveu A Elite do Atraso e retrata um Brasil ainda dividido de maneira muito parecida com as denúncias feitas pelo Lima Barreto, principalmente quando ele fala dessa realidade do subúrbio, né? Dessa classe média, dessa pequena classe média que estava tomada por preconceitos. Aqui o Lima Barreto vai começar a tocar violão, por exemplo, e vai ser grandemente discriminado. Vão pensar que ele está louco porque está tocando o instrumento da marginalidade, né? Da ralé do povo brasileiro. Ele, na verdade, valoriza a modinha como um estilo genuinamente nacional e, por isso, ele é tido como completamente esquizofrênico. Ele chega a propor umas coisas bem curiosas, por exemplo, o uso, né, a adoção do Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil, visto ser essa a língua genuinamente, segundo ele, genuinamente brasileira. Essa última medida que ele chega a propor à Câmara vai ser motivo de grande preocupação. E aí a família dele acaba resolvendo mandá-lo para o campo, para o interior, supostamente para ele respirar ares mais arejados e se recuperar da sua doidice. Só que no campo ele se anima de forma redobrada, porque lá ele vai colocar à prova o verdadeiro mito brasileiro, de que as terras são mais férteis do que todas as outras. Então ele prepara o seu sítio, prepara a terra, compra livros, compra ferramentas, equipamento, prepara tudo e fracassa terrivelmente.
ele não consegue produzir com facilidade porque há pragas, porque há intempéries do clima, e mesmo quando ele consegue contornar todas as dificuldades, aí entra o imposto, entra o valor do transporte, entra o custo de você levar para as feiras, para as vendas, o seu produto, e aí ele acaba concluindo que se torna um projeto inviável produzir no interior do Brasil, visto a falta de políticas de incentivo a esse povo, a essa realidade. Vejam, ele está fazendo quase que uma análise de todo o Brasil do seu tempo, do início do século XX, uma análise muito sóbria, muito à frente, inclusive, da análise feita por contemporâneos seus. Daí a sua grande preocupação social. O terceiro e último capítulo, ou a terceira e última parte do livro, que é quando ele volta para a cidade, ele traz um relatório completo sobre todas as melhorias que poderiam ser feitas no campo para que finalmente o Brasil se tornasse um país mega desenvolvido usando as suas riquezas naturais. O presidente, que é quem o convoca para assumir um cargo no exército, visto estar havendo uma revolta, né? Não dá a mínima para o seu relatório e manda o Policarpo Quaresma para a frente das unidades. Lá, novamente, ele vai começar a alimentar o mito do exército brasileiro, do patriotismo. E esse patriotismo vai por água abaixo quando os soldados, pouco preparados, têm de lidar com uma situação real de conflito. Nisso, ele vai mostrando os podres da República, os podres dos políticos da época, ele fala do próprio Marechal Floriano, então, que foi o nosso segundo presidente, mostra a avareza com que esses militares acabam comandando o país e os problemas da República propriamente dita, das organizações políticas da República. Ele é mandado para o Policarpo, né? É mandado para chefiar uma prisão, um presídio, e nesse presídio muitos presos acabam sumindo. Vem uma ordem do presidente, pega um preso e ele some. Vem uma ordem do presidente, pega o preso e ele some. São presos políticos, que somem porque se colocam contra o governo. O Policarpo, entendendo isso, novamente envia uma carta para o marechal, presidente, e ele acaba sendo condenado à execução por traição. Então, o nosso grande ufanista, o nosso grande patriota, Policarpo Quaresma, ele é morto, com todas as ilusões da sua pátria sendo quebradas. Esse é o romance que talvez figure como o grande romance do Lima Barreto, talvez o que você precise ter esse domínio melhor aí para você fazer a sua prova, o seu vestibular. Então, eu acho que é isso, galera. A gente pode parar por aqui. Numa próxima videoaula, a gente continua tratando de literatura. Um grande abraço. Até mais.